Shalom, igreja. Não. Shalom, igreja. Shalom. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a este lugar que nós gostamos de estar. Lugar de celebração, de adoração. Lugar em que nós nos conectamos como família. Sabe, eu não sei você, mas eu como família eu gosto de estar. Quando eu chego em casa, reencontro os meus. E quando eu venho para este lugar e encontro cada um de vocês, é um encontro maravilhoso. Sejam bem-vindos, o Senhor se faz presente nesta casa. E o Senhor se faz presente na sua vida. Amém? Queridos, quero aqui já iniciar este tempo agradecendo ao Ministério de Adoração pela entrega que vocês têm dado a cada culto. Nós sabemos que uma fogueira precisa de lenha para queimar. E nós temos queimado, temos visto essa geração queimar na presença de Deus. Porque o mais importante num lugar que você busque a Deus é que Ele se faça presente ali. Em que a sua presença seja notória. Em que o seu espírito possa tocar toda a carne. Não é uma pessoa. O seu espírito vir sobre todos. Sabe, de muitas e múltiplas formas nós podemos manifestar o toque de Deus, o mover de Deus em nós. A emoção, a alegria, a lágrima, sabe, o calor que nos toma, sabe, a vibração, o nosso corpo treme, há uma explosão de alegria, de sentimentos e Deus se move quando há uma abertura dentro de cada um de nós. Nós não estamos aqui, queridos, para simplesmente nos encontrarmos e não sermos alcançados pelo favor dEle. O Senhor está nesta casa, o Senhor se move em sua vida, amém? Quero convidar você para abrir sua Bíblia, ou podemos acompanhar no telão, mas se você tiver ela aí, eu quero que você abra em Isaías, no capítulo de número 54. Isaías 54. Enquanto você procura, hoje nós tivemos uma manhã muito, mas muito especial. Manhã de batismo. Sabe, queridos, e uma das coisas que me surpreende e que me dá assim uma satisfação plena, não é simplesmente o pregar da palavra, sabe, ver os milagres acontecendo, mas encontrar as pessoas e poder ver Jesus, sabe, estabelecendo algo novo na vida delas. Todo o nosso trabalho, ele realmente entra nesse funil, e essa é a parte mais importante. Vidas decididas a servirem ao Senhor de todo o coração. Sabe, não existe maior recompensa no ministério que você ver pessoas sendo geradas no Espírito de Deus. Pessoas sendo restauradas, e hoje eu vi várias delas naquele rio, com lágrimas nos olhos. Quebrantadas no Senhor, amando a Jesus. Sabe, quem esteve lá conosco hoje pôde ver a minha felicidade. Sabe, a gente tem olhado e entendido que não adianta a gente ter 50 grupos na cidade, a gente ter movimentos, ter uma casa cheia, se a gente não tiver vidas transformadas. A igreja é um lugar para que pessoas imperfeitas como eu possam entrar e encontrar o Senhor da perfeição. O Deus que nos transforma, que nos ama incondicionalmente. Nada é mais importante que isso. Ser amado por Ele. Ser restaurado por Ele. Toda a nossa adoração, tudo que nós estamos fazendo, não teria sentido nenhum se nós não tivéssemos vidas sendo transformadas por esse amor. Mas quando a gente vê hoje, como o dia de hoje, pessoas descendo as águas do batismo, não foram centenas, foram 10, mas foram 10 pessoas que o Senhor as alcançou, de maneira tão generosa, tão abençoada. Sabe, irmãos, nós podíamos estar numa tapera, num lugar horrível, de aparência, um chão batido. Isso não mudaria quem Deus é na nossa vida. Isso não mudaria o amor dele por nós. Porque as coisas são passageiras, mas quando você ama as pessoas de verdade,
você percebe que Deus pode alcançá-las e transformá-las. Então não tem ninguém ruim, não tem ninguém perdido. Todos eles, todos nós, estamos sendo alcançados pelo amor e pelo favor do Senhor. Que nesta noite nós possamos entender que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Isaías 54, versículo 2. Põe na tela para nós aí, lindão. Diz assim: amplia o lugar da tua tenda. Eu quero que você leia prestando atenção no que você está lendo. Amplia o lugar da tua tenda, e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças. Alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Versículo 3. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Do versículo 3 eu quero me reservar a parte A dele. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Amém? Pai, que a tua palavra fale em nossos corações. Que o Senhor ministre as nossas vidas nesta noite. Que a tua bênção, Senhor, alcance a cada um neste lugar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Quero te pedir uma coisa nesse momento que você se assentou. Que você conecte não só os seus olhos aqui, mas que você também abra o seu coração para entender que a palavra de Deus, apesar de ser coletiva, ela é individual. Deus não está falando com o seu irmão do lado, Deus está falando com você. Amém? Quando você vem para a igreja, quando você chega num lugar como esse, é importante que você se lembre que apesar de nós estarmos num número considerável, Deus está falando coletivamente, Deus está trazendo algo novo para esse lugar. Esta palavra está sendo, sabe, como as sementes lançadas. Sabemos que Deus está falando com as pessoas, mas mais importante que Deus falar com as pessoas é Deus falar contigo. Deus falar com você, Deus falar comigo. Porque quando Deus ministra o meu coração, eu tenho certeza que algo vai mudar na minha história. Eu tenho a plena convicção que Deus está falando comigo porque Ele quer realizar algo que eu ainda não realizei. Deus quer estabelecer algo na minha vida que ainda eu não consegui estabelecer. Em algum momento da minha vida eu falei, mas Deus está falando. E quando Deus fala, quando Deus estabelece uma comunicação com seus filhos, é porque Deus de fato quer gerar uma palavra de mudança dentro de nós. O Senhor quer trazer uma palavra de renovo para as nossas vidas. E este é o tempo que nós temos que olhar para o que Deus está fazendo e entender que nós, apesar de tudo aquilo que nós às vezes compreendemos que somos falhos, que temos uma vida às vezes, sabe, que não condiz com o que Deus está estabelecendo na sua palavra, nós precisamos entender que não é a nossa perfeição, que não é simplesmente a nossa mais pura santidade que vai atrair o favor de Deus para nós, mas assim a sua graça e a sua infinita misericórdia que nos alcança. Porque hoje eu ouvi naquele batismo uma frase que dizia assim: Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes. Jesus se importa comigo, Jesus se importa com você. E se Ele está falando algo nesta noite, é porque Ele está dizendo: eu quero liberar algo na sua vida, para que você tenha a graça e a força de estabelecer as mudanças que são necessárias para você viver num ambiente muito melhor do que você está vivendo agora. Sabe, Jesus faz a diferença na nossa vida. Jesus, Ele faz a diferença na nossa família. Jesus faz a diferença nas nossas finanças, no nosso trabalho, na nossa saúde. O Senhor faz a diferença. Sabe, esse texto, ele traz uma mensagem clara para nós. O Senhor está dizendo: amplia o lugar da tua tenda. Amplia. Deus está prometendo fazer algo, mas Ele está dizendo: é importante e é necessário que você amplie a sua tenda. Ninguém se posiciona, ninguém se move a preparar um lugar se não existir no coração desta pessoa expectativa das coisas que estão por vir.
Quando o Senhor está dizendo amplie a tua tenda, o Senhor está dizendo que haverá um crescimento, uma expansão, uma multiplicação que vai acontecer, que está marcada, programada para acontecer, mas Deus está esperando que eu e você, que nós tenhamos, sabe, a atitude de nos movermos em direção ou respondendo à palavra que o Senhor está gerando no nosso espírito. Porque uma palavra liberada, ela exige de nós uma resposta. Uma palavra liberada, ela exige de nós uma atitude. Se nós queremos que a nossa casa se organize, nós precisamos de fato tomar uma decisão de mover as coisas de lugar, de reordenar, de reorganizar, de estabelecer, para que aquilo que está em desarmonia comece a ter um alinhamento, comece a ter um equilíbrio, comece a ter de fato o sentido de algo que quando você olhe, te gere um bem-estar. Você pode estar moído, cansado, mas o resultado daquilo que você está empreendendo é algo que satisfaz o teu coração, e isso também move o coração de Deus, porque Deus está olhando para nós e está percebendo que nenhuma palavra liberada está sendo engavetada, esquecida, mas esta palavra está nos motivando a tomarmos posição e tomarmos decisões que mudarão o nosso momento atual, mas o futuro que está próximo. Deus está reservando coisas muito preciosas para nós. Toda mudança que você espera, todas as coisas que você almejam que sejam diferentes, Deus já desejou isso primeiro. Você entendeu o que eu disse? Todas as coisas que você está esperando de bom que aconteça, todas as coisas que você almeja no seu coração para que isso venha trazer bem-estar para a sua vida, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua história, sabe, antes de nascer no seu coração, já nasceu no coração de Deus. Porque a Bíblia é repleta, ela é marcada de um desejo no coração de Deus em ver os seus filhos, em ver as gerações completamente abençoadas, completamente transformadas. E eu começo entrando e vejo dentro da Bíblia quando Deus separa Abraão, o pai da fé, dizendo: Abraão, em ti todas as famílias da terra serão abençoadas, serão benditas. Elas nem existiam e Deus já estava desejando que todas as famílias fossem abençoadas. E por que nós muitas vezes estamos olhando para a nossa casa e não conseguimos entender porque as coisas não mudam? Todas as vezes nós estamos olhando para os nossos filhos e às vezes não compreendemos porque eles não rompem. Porque muitas vezes estamos olhando para a nossa própria vida e não percebemos uma mudança contínua, crescente, verdadeira dentro de nós. Porque a Bíblia está dizendo que a palavra de Deus é poderosa, mas Deus está esperando que cada um de nós possamos tomá-la para a nossa vida e possamos tomar uma decisão de viver algo novo em Deus, de viver algo novo na nossa história. Ninguém pode impedir aquilo que o Espírito de Deus quer fazer na sua vida. Você precisa olhar para as promessas de Deus e entender: não é para o meu vizinho, esta promessa primeiramente é para a minha vida, é para a minha história. Porque senão o Senhor não estava desejoso que as pessoas alargassem as suas tendas. Para quê? Por que alargar as tendas se não tem nenhuma expectativa de algo novo para acontecer? Por que nós temos que pensar grande se nada vai acontecer de grande na nossa vida? Deus não trabalha dessa forma. Deus lança suas palavras, Deus libera suas palavras. E nós estamos aqui diante de uma grande verdade. Quando uma palavra como essa é liberada, Deus está pensando: quem é que vai tomar posse dela? Quem é que de verdade vai recebê-la no seu espírito? Quem é que de verdade vai entender: ei, essa palavra não é para amanhã, essa palavra é agora. Eu quero viver uma ampliação na minha vida. Eu quero sair desse lugar de limitação. Eu quero sair desse lugar de restrição. Eu quero sair deste ambiente que me impede de viver coisas maiores. Deus não nos fez para viver em cativeiro. Deus não nos fez para vivermos simplesmente a frustração de sonhos que não se realizem. Deus nos chamou para tomarmos decisões amparados na sua palavra, respaldado pelo desejo e vontade que Ele tem para cada um de nós. Amém? Amplia o lugar da tua tenda, certo? Quando nós entendemos que essa é a vontade de Deus, eu te pergunto: o que te impede de romper? O que te impede
sabe, de quebrar os ambientes que simplesmente estão te paralisando na sua vida. Nós precisamos romper com isso. Nós tivemos um seminário aqui, queridos, dias atrás, sobre cura e libertação. Sabe, e as pessoas às vezes imaginam, a cura e libertação vai ter encapetamento, aí vai ter uns negócios, uns descarregos, uns negócios. E eu na minha cabeça eu sempre penso, libertação, eu preciso ser liberto do quê? O que tem me escravizado? O que tem simplesmente me impedido de viver o propósito de Deus? Eu entendo, a minha vida não é moradia de espíritos imundos. Eu sou casa e morada do Senhor, sou templo do Espírito Santo como você. Somos filhos de Deus. É ou não é verdade? E quando Deus está na nossa vida, o mal não pode prevalecer. Quando o Espírito de Deus está em nós, o mal não pode nos dominar. Ou seja, nós estamos blindados no Senhor. Mas mesmo assim eu não consigo romper em determinados ambientes, e isso gera uma frustração, e a frustração faz com que o nosso coração libere palavras amargas, palavras que não engrandecem a Deus, palavras que questionam quem Deus é, palavras que duvidam da palavra que o Senhor está liberando. E nós precisamos entender que se a boca fala do que o coração está cheio, nós precisamos entender que algo está nos bloqueando, e Deus está dizendo, não entre num campo em que você vai simplesmente contaminar tudo à sua volta, porque você não está entendendo o que está acontecendo. Se nós pararmos de reclamarmos aqui, e levantarmos a nossa cabeça e perguntarmos, Senhor, o que está de errado na minha vida? O que está faltando para que eu consiga romper nesses ambientes? Por que que a minha vida está travada nesses lugares? Como disse o André no início desse culto, se você crê que Deus é Pai na sua vida, e que Ele é Senhor sobre a sua vida, pergunte a Ele, o que está te impedindo de viver um ambiente muito melhor do que você está vivendo nos dias de hoje? Porque Ele é Pai e Ele vai te responder. E então quando você olha esse ambiente que nós estávamos ali de final de semana, eu vi tantas pessoas simplesmente compreendendo o que estava impedindo elas de viverem a plenitude de Deus em suas vidas. Porque é isso. Porque Deus não mudou. Tá tudo bem, gente. As crianças são assim. São bem exageradinhas, né? Eles dão açúcar para elas lá. E a Bíblia diz assim, aprendei com as crianças. Esse é o nosso ponto aqui de adoração, extravagância. E o que acontece nesse seminário, a gente detectou que muitas pessoas estavam simplesmente com sua vida limitada, porque haviam prisões que precisavam ser rompidas. E sabe qual foi a grande verdade? A chave não estava para o lado de fora, a chave estava pelo lado de dentro. Essas pessoas precisaram, né, de fato tomar uma posição de abrir a porta e liberar as coisas que estavam aprisionadas. Há muitos anos atrás, eu não compreendia por que a minha vida cristã não funcionava e por que as coisas não fluíam na minha história. Eu tinha um problema seríssimo de paternidade. A história de família, a história do meu pai, a história que marcou negativamente, e eu não conseguia ter uma relação com Deus como pai. Eu tinha uma relação com Deus, Criador dos céus e da terra, mas não Deus Pai. Aí eu vejo Jesus ensinando os seus discípulos, dizendo, Pai nosso que estás nos céus. A tua oração, a minha oração, ela não está destinada a um Deus simplesmente, mas a um Pai. E quando eu tive a compreensão que aquilo estava limitando o crescimento de Deus na minha vida, estava me impedindo de viver algo novo, eu busquei rapidamente ser liberto e curado daquilo. Porque a promessa de Deus não é me prender e me limitar, a promessa de Deus é me empoderar para que eu viva ainda mais num ambiente de abundância e conquista. Eu sei que tem muita gente que diz assim, pastor, eu estou feliz com o que eu tenho, eu também sou feliz com o que eu tenho, mas eu entendo todas as vezes que eu olho para o Senhor, Ele está dizendo, há mais para você. Você pode ir muito mais longe do que você foi. Você pode estabelecer coisas maiores na sua vida. Então todos os dias eu acordo com um novo desafio dentro de mim. O que eu preciso romper para viver esse ambiente novo? O que eu preciso fazer em Deus para que eu conquiste, sabe, um nível muito superior do que eu estou vivendo agora? Hoje nós estamos aqui, queridos, mas há uma promessa para tocar esta cidade. Imagine comigo, parece um absurdo, não parece?
Parece que é uma coisa tão assim insana quando Deus fala, há uma cidade para ser alcançada, e você fala, meu Deus, aí nós temos que encher o outro lado da igreja. E Deus está falando, não se trata de encher o lugar da igreja, se trata de você tomar posse da palavra e começar a viver como se você já estivesse num ambiente em que você é boca de Deus, você é mão de Deus, você é a resposta de Deus aonde você está, porque é o Senhor que vai acrescentando e estabelecendo aquilo que você precisa. Ele está dizendo para nós nesta noite, Ele não precisa de heróis, Ele precisa de homens e mulheres que acreditem na sua palavra, homens e mulheres que respondam sim para o Senhor, porque é na sua incapacidade que Deus vai mudar a história da sua vida e a história de todos que estiverem à sua volta. Amplie a tua tenda. Deus não é um Deus que simplesmente diz coisas que não fazem sentido, mas Ele está dizendo, queridos, que a responsabilidade de rompermos não está nele, está em nós. Porque quando você olha para algo que te desagrada, você precisa tomar uma decisão em relação a isso. Algo está errado no seu relacionamento, não adianta você orar para Deus se você não tomar posição em relação àquilo. Algo está te incomodando em você, a forma como você lida com as pressões, a forma como você lida com as situações diárias, e você se sente mal depois que você simplesmente teve uma explosão, ou você teve uma atitude que, sabe, te incomodou, porque o Espírito Santo de Deus, ele não te acusa, ele simplesmente desperta em você uma insatisfação por aquilo que você cometeu. O acusador é o diabo, mas o Espírito Santo diz assim, ei, não poderia ser diferente? E se você tivesse se controlado? E se você tivesse se posicionado diferente, não seria de uma forma completamente diferente do que está sendo agora? E nos sentimos mal porque entendemos que poderíamos ter um outro tipo de postura e não tivemos. Porque em vez de nós nos queixarmos, nós não entramos na presença de Deus, que é o nosso provedor. Ah, pastor, eu tenho promessas de Deus que não se cumpriram ainda. E eu vou te dizer uma coisa nesta noite: Deus não é homem para mentir. Deus é Deus. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E sabe por que Deus é assim? Porque Ele é um Deus que ama os seus filhos. Quando Deus viu o clamor do povo lá no Egito, 430 anos escravizado e oprimido por Faraó, chega um momento em que Deus se pronuncia e diz assim: diga para o meu povo que eu já ouvi o clamor deles. Eu já ouvi. E eu estou aqui para responder que, além de ouvir, a terra que eles estão clamando já está esperando por eles. Está pronta. E sabe quando aquele povo sai do Egito e está indo em direção à promessa de Deus? Promessa que o Senhor libera sobre o povo. Preste atenção nisso. Quando esse povo sai do Egito em direção à terra prometida, a terra que Deus havia estabelecido, ou seja, a promessa de Deus para suas vidas, chega em algum momento da jornada, da caminhada, em que eles se deparam com dificuldades. Você já se encontrou diante de dificuldades? Sim ou não? Como é que você respondeu a isso? Qual foi a sua postura diante disso? Como é que você simplesmente se colocou diante disso? Porque aquele povo começou a dizer assim: porque o Senhor nos tirou lá do Egito para a gente morrer aqui. Deus não tinha feito uma promessa de uma terra prometida para eles? E já estava pronta. Deus nos tirou para passar fome aqui no deserto, e agora nós estamos aqui lembrando dos banquetes, cebola e algumas coisas mais que eles comiam, com muita fartura naquele lugar. Era um povo que realmente foi domesticado a comer o que o Egito dava para eles comerem. E quando eu olho para a Bíblia, eu entendo o seguinte: o Senhor nunca nos dá o que sobra, o Senhor nos faz se assentar à mesa com Ele para comer do que Ele come. Então, quando eu começo a olhar para essa perspectiva, essa força de Deus, essa determinação de Deus, dizendo: ei, amplia a tua tenda, Miriam, amplia a tua tenda, sonha maior, filha,
Sabe, não olhe para o lado, não olhe para o chão, olhe para cima, olhe ao longe e contemple as coisas que ainda vão chegar na sua vida. Não meça, não esteja medindo, sabe, as suas conquistas futuras pelo momento que você está atravessando, porque esse momento é passageiro, porque Deus está te gerando um apontamento lá para frente, porque as coisas que estão por vir são maiores que as coisas atuais, as coisas que estão por virem são coisas melhores que estamos vivendo agora, as coisas que estão por virem, elas são soberanas, porque não está no teu tempo, não está no teu controle. O tempo, o dia de amanhã está nas mãos de Deus, e quando você olha para o futuro, você vê um Deus trabalhando ao teu favor. Por isso nós temos que levantar a nossa cabeça e entender que há algo preparado por Deus, há um desejo de Deus, há uma intenção real, clara da parte de Deus, dizendo: amplia. Meu filho, não sonha com 30, sonha com 300. E quando você estiver em 130, amplia para 500. Porque Deus não vai te entregar o que você pede, Ele vai te entregar algo superior à sua vida. Porque as coisas que o Senhor tem para nós são maiores. Deus nunca vai te dar na medida que você entrega, pode ter certeza disso. Você nunca vai vencer Deus no dar. Você nunca vai vencer Deus na sua entrega, porque Ele sempre te trará para você uma medida muito abundante na sua história. Eu estou colhendo coisas hoje que eu plantei há mais de uma década atrás. E sabe o que o diabo dizia para mim? Perdeu, mané. Tudo que você fez não foi valorizado. Tudo que você fez já era. Você se esforçou em vão, você se doou em vão. E sabe, isso às vezes me corroía por dentro, porque eu dizia: será, meu Deus, não é possível, isso não pode ser verdade. Será que essas coisas ficaram batidas? Será que eu simplesmente me movi por emoção e não por entendimento? O tempo foi passando, e aquelas sementes lançadas no caminho, elas encontraram um lugar de, sabe, se multiplicarem. E o tempo não pôde reter o que Deus tinha para a minha vida. Então eu posso lhe garantir uma coisa: o tempo não é teu inimigo, o tempo é o teu amigo, para que as coisas de Deus aconteçam na tua história. Não tenha pressa. Você não precisa dar ajuda para Deus, você precisa só fazer com que a sua parte seja estabelecida, porque Deus vai honrar a sua fé, Deus vai honrar a sua obediência, vai honrar as suas atitudes, a sua bondade. Não se transforme numa pessoa que Deus não te chamou para ser. Sabe, não se contamine porque os outros não estão valorizando o que você está estabelecendo. Viver segundo os padrões humanos é muitas vezes cruel e dolorido, porque nós nos transformamos numa atitude, numa pessoa irreconhecível, muitas vezes amarga, agressiva, muitas vezes rancorosa. Alguém que olha as pessoas como uma trena, mede de cima a baixo para tentar discernir se aquela pessoa tem um espírito bom ou não, se ela é honesta ou desonesta, se ela vai nos trair ou não, se ela vai nos apoiar ou não. Você precisa viver despreocupado e liberto dessas coisas, porque quando Deus libera uma palavra, Ele não se enganou ao seu respeito. Quando Deus está dizendo: ei, alarga a tua tenda, é porque coisas boas estão chegando. E quando coisas boas estão chegando, nós vamos enfrentar dificuldades no caminho. E essa é a hora que você tem que entender que o povo que saiu do Egito, ele murmurou e reclamou demais. E Deus disse: eu não aguento mais a murmuração desse povo, porque eles não têm por que murmurar, porque tudo que eles precisam, eu estou sendo provedor na vida deles. A terra está logo ali, 12 a 14 quilômetros de distância. E o povo caminhou 40 anos no deserto, pela desobediência, até que morresse aquela geração. E não entraram, morreram com uma promessa e não realizaram. Sabe o que isso significa, né, queridos? Servir a um Deus que nos empurra todos os dias dizendo: vai, não desanima, recomeça, continua, tenta de novo, faz de novo, caiu, levanta, vem cá que eu enxugo as tuas lágrimas, põe-te em pé. O cair é do homem, o levantar é comigo, deixa que eu te levanto. Força, você pode.
Diga para você mesmo que você pode todas as coisas, porque eu, o Senhor, te fortaleço. Vamos, você vai romper essa barreira, você vai vencer esse adversário. Sabe, se uma porta se fechar, muitas outras portas vão se abrir. Se o inimigo vier por um caminho, ele vai ter que fugir por 7, porque eu sou o Senhor, eu cubro a tua vida. E nós estamos às vezes nos encolhendo, porque nós estamos medindo a nossa maneira de romper em determinados ambientes por aquilo que nós temos, ou a condição que nós temos ou não. Então nós medimos se isso é possível ou não, e Deus só está esperando que exista alguém nesse lugar, nesta noite, que acredite que você em Deus é a maioria, que você em Deus pode fazer a diferença. Sabe uma das coisas que o Senhor ensinou à igreja? Eu vou te dizer: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fale com o Senhor em secreto, porque o Deus que te ouve em secreto vai trazer a resposta em público. Deus vai manifestar isso publicamente. Você não precisa reclamar para os outros o que não está dando certo. Entra no teu quarto, você e Deus, com lágrima, com fraqueza, com fragilidade, diz: Senhor, eu não aguento mais essa situação, eu não estou suportando mais essa pressão. Ele está te ouvindo em secreto. Ninguém sabe a tua dor, ninguém sabe do que você está pedindo, ninguém sabe, enxuga as tuas lágrimas, mas lá naquele momento o Senhor, que conhece tudo em secreto, está dizendo: fica tranquila minha filha, fica tranquilo meu filho, minha palavra não mudou, eu continuo sendo o mesmo, a minha promessa vai se cumprir, a minha palavra vai se cumprir na sua vida. E sabe quando você sai daquele quarto, parece que você botou um ser humano para fora de dentro de você, porque você chorou tanto, você sabe, se sentiu tão impotente, tão incapaz, se sentindo a pessoa mais fraca, sabe, a pessoa mais incapaz de fazer as coisas. E quando você sai desse lugar, sabe, parece que você está anestesiado, parece que você não tem reação, emoção para as coisas. Eu sei que tem gente que já se sentiu assim várias vezes aqui, mas eu quero te dizer, essa é a hora que o Senhor, Ele te dá um choque, para que você entenda, não é na sua força, é na força dele. Não demora muito, Deus vem. Não demora muito, a resposta começa a chegar. Deixa eu te falar uma coisa: os ventos estão mudando. Os ventos estão mudando, minha gente. Os ventos começaram a mudar, e quando o vento muda, está anunciando alguma coisa nova. Eu sei que o inimigo vai tentar parar você de todas as formas, mas eu quero te dizer, na dificuldade não reclama. Sabe, na tua fragilidade, não volte a ser aquela velha pessoa. Continua sendo uma mulher de Deus, continua sendo um homem de Deus, porque Deus não vai te desamparar e Ele não vai te decepcionar. Amém? Amplia o lugar, estendam-se as cortinas, prepare um ambiente, não o impeça. Deus está te chamando para começar a sonhar de novo. Deus está te chamando para que você alongue as tuas cordas e bata bem as estacas onde você vai amarrá-las, porque podes mudar o vento e ele vai mudar. O vento vai soprar e você vai perceber que a ampliação que Deus tem te levado a viver não será derrubada, não será falida, porque Deus vai cumprir a sua promessa na sua vida. Queridos, o versículo 3, ele diz uma coisa muito preciosa: transbordaremos, sabe, para a direita e para a esquerda. Quando você se posiciona, Deus começa a mudar a tua história. Quando você se posiciona debaixo de uma palavra, por exemplo, hoje domingo, início de uma semana, você tem a oportunidade de começar a sua semana como semana passada, como ano passado, ou você dizer: espera aí, eu não vou mais me colocar numa condição de humilhação, porque eu não nasci para viver neste ambiente, Deus me chamou para viver liberto destas coisas. Você está lá na sua empresa, sabe, com medo se você vai permanecer, se vão te mandar embora. Você não sabe como é que você vai fazer para honrar suas contas, suprir a sua casa, a sua família. E você vai, sabe, trabalhar com essa insegurança. E isso, sabe, o que atrai muitas coisas ruins para a sua vida. Porque as pessoas percebem alguém que está feliz e as pessoas também percebem alguém que está oprimido.
Então se você entrar nesse lugar e Deus entrar com você, você segurar nas mãos do Senhor e você entrar nesse lugar que você está tendo conflitos, você pode ter certeza que a tua semana não vai ser uma semana que te achata, que te oprime, que te aperta, mas será uma semana de expansão. Você vai expandir para a direita e vai expandir para a esquerda. Sabe o que os judeus dizem? Os judeus dizem o seguinte, que quando uma pessoa ela começa a reclamar do seu dia, para cada reclamação que ela fala, é um anjo caído que se aproxima dela. Pega essa. Todas as vezes que eu reclamo do salário que eu não tenho, e deixo de ser grato por aquilo que eu tenho, um anjo caído, um espírito maligno, começa a me cercar. Se eu chego em casa, alguma coisa me desagrada, eu reclamo da minha esposa. Está ali, santa mulher de Deus. Reclamo dos meus filhos, reclamo do meu cachorro, que carinhosamente eu chamo de Negritude Júnior. É aprontador demais. Chega uma visita, a primeira coisa que ele faz, vai no sofá. Eu digo, ô cara, aí você tá me quebrando, mano. Sai daí, cara. Aí ele deita de lado e fica fingindo de morto que não é com ele. Eu tenho que ir lá, às vezes, pegar ele sai assim, parece que está em estado de desmaio. Aí eu levo ele para fora, daqui a pouco, onde é que ele está? No sofá de novo. Aí o que eu vou fazer com esse cachorro, gente? Eu tenho que abençoar a vida dele. Senão ele vai me incomodar o resto da vida. Ele vai viver mais do que eu. Você está entendendo? Então eu tenho que abençoar aquele cachorrinho. Eu tenho que dizer que ele é uma bênção de Deus em todos os sentidos. Sabe, mas aí o que acontece? Eu começo a reclamar porque está frio, porque está chovendo. Estou reclamando porque, sabe, as coisas não estão acontecendo. E todas as vezes que eu reclamo, um anjo ruim, um anjo caído, chega junto. Judeu. Então o judeu, ele tem uma coisa muito interessante na vida dele. Independente do que esteja acontecendo, ele glorifica e agradece a Deus. Porque todas as vezes que ele é grato a Deus, mesmo na luta, um anjo da parte de Deus encosta nele. E chega no período do dia, ou no período da semana, ou no período do mês, a contabilização. O que contabiliza é o seguinte: do que nós estamos nos cercando, está conectado ao que nós liberamos da nossa boca. Então, se nós entendemos o que eu estou aqui colocando, tentando explicar para você, é o seguinte: se você chegar no lugar que você está sendo confrontado, limitado, e você começar a ser boca de Deus naquele lugar, não vai demorar muito tempo para que aquilo que está te oprimindo não prevaleça mais e o Senhor te dê vitória lá. Não vai demorar muito tempo para você ver a sua casa num ambiente completamente diferente. Por quê? Porque agora o anjo de Deus começa a se acampar ao redor daqueles que o temem e o livra de todo mal. Então eu tenho aprendido a cada dia o seguinte: está ruim, está bom, não importa, eu estou agradecendo a Deus. Não deu certo as coisas, fico triste. Minha esposa sabe, eu fico triste mesmo. Eu não fico falando assim, não, está tudo bem. Eu fico triste, mas fico quieto. Por que eu fico quieto? Porque eu sei que se eu abrir minha boca eu vou falar besteira, então eu fico quieto. Até passar aquele momento, até passar aquela tristeza, até passar aquela angústia. Então quando eu abro a minha boca, eu já abro a minha boca porque eu fui completamente minado pela palavra de Deus. Eu fui envolvido pela presença de Deus. Então eu começo a dizer palavras esperançosas e não palavras que começam a cercar a minha vida de coisas que me impedem de romper aonde Deus me chamou para romper. Então, queridos, olha para aquilo que Deus tem colocado na sua vida e entenda: isso será ampliado para a direita e para a esquerda, se multiplicará, não em dor, não em tristeza, mas em bênçãos de Deus, em presença de Deus na sua vida. E é nestas coisas que nós precisamos entender que é um tempo de romper na sua vida espiritual. Sabe por que tem algumas pessoas que pensam assim:
Não, eu já recebi Jesus, então agora está tranquilo. Eu sei que agora eu estou garantido para a eternidade. Se isso fosse uma verdade isolada, todas as vezes que alguém recebesse Jesus verdadeiramente no seu coração, o Senhor, vou te levar. Morreu, está salvo. O objetivo de Deus não é só salvar o homem, mas é capacitá-lo e empoderá-lo para que ele governe aqui nesta terra, para que ele estabeleça a ação e a extensão do céu neste lugar. Seja feita a sua vontade, assim na terra, como é no céu. Então, quando você começa a entender que o que deve governar a terra é algo que governa o céu, você vai começar a ter um posicionamento muito claro, que Deus não te chamou para simplesmente estar sendo alguém que recebeu Jesus e a tua vida, ela não vai mudar. E você está convicto que a vida eterna está garantida e está tudo certo. E Deus está dizendo, você pode viver algo sobrenatural neste lugar, neste ambiente. É tempo, querido, de nós rompermos. É tempo de nós vivemos coisas ainda maiores. Amém ou não amém? Sabe, queridos, eu quero finalizar este tempo de palavra e declarar que tudo começa quando nós confrontamos aquilo que nos impede de crescer. Sua vida espiritual, ela precisa estar melhor que a sua vida financeira. Você sabia disso? Porque o dinheiro que você possa ganhar não vai te conectar com o céu. Então não adianta você ter um pique extraordinário, ser um rompedor, rompendo na tua vida profissional, rompendo nos ambientes, vivendo posses e conquistando, se você está completamente desconectado do propósito principal, que é ter comunhão com Deus. Porque todos os dias, na viração do dia, Deus saía de onde estava e ia até o homem no jardim para ter comunhão com Ele, porque Deus tem prazer em ter comunhão com a gente. E sabe o que nós queremos? Dinheiro, ganhar dinheiro, pagar as contas, comprar carro, pagar casa. Isso é ruim, pastor? Não, isso é bênção. Isso é muito bom. Mas isso não é melhor que a presença de Deus. Isso não é mais importante que ouvir a voz de Deus, que sentir a presença de Deus. Porque enquanto Marta estava lá loqueando para um lado e para o outro, é assim que Lagiano fala? Loqueando? Eu estou aprendendo aí o dialeto. Logo eu fico bom, homem do céu. Enquanto Marta estava lá e pega pano e limpa a casa, e Jesus sentado lá, Maria, sentado aos pés de Jesus. Eu acredito, vendo o cenário, deitadinha com a cabeça, sabe, na coxa de Jesus ali, Jesus com a mão na cabeça dela, fazendo aquele cafuné que só ele sabe fazer. Cada puxada de mão de Jesus, ela virava os olhos assim. E Marta louca, Jesus, fala aí para Maria, eu estou aqui me matando e ela nem bola dá. Ele disse, ei, Marta, 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 melhor lugar escolheu ela. Porque o que Jesus queria? Café, pão, almoço, polenta, frango, entrevero, paçoca? O que Jesus queria? Jesus queria ter comunhão. E Ele estava dizendo, ela escolheu a melhor parte, porque ela está desfrutando de mim. Sabe o que nós temos que entender? Deus quer prosperar a tua vida. Deus quer fazer você se tornar uma autoridade aonde você foi chamada. Deus quer abençoar a sua casa. Deus quer abençoar os ambientes. Deus quer abençoar o teu ministério. Deus quer te tornar um homem e uma mulher frutífera. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Só que o que Deus não quer é que você tenha todas essas coisas e você não tenha o principal, a intimidade, a comunhão e a presença dEle na sua vida.
Porque não faz sentido, querido. Se Deus é um Deus de comunhão, que descia para falar com o homem, e tinha comunhão com ele, e tinha amor na presença, e se importava com ele, e contava logo as histórias. A Bíblia diz que volta e meia Deus descia para caminhar com Enoque. A Bíblia diz que Enoque era o homem que andava com Deus. Então todos os dias o Senhor descia, saía do seu trono, saía do seu lugar de glória, ia estar lá com o homem, no ambiente terreno, sentando ou andando, sentado à beira de um rio, observando, tendo comunhão com ele, conversando com ele todos os dias. Um dia Deus falou: Enoque, eu estou cansado desse negócio de vir toda hora para cá, vamos embora para casa. Morreu, pastor? Não, foi transladado em vida. Porque para Deus não é te empoderar de bens se você não tiver o maior empoderamento, que é a presença dele na sua vida. Porque o que importa, queridos, é que nós sejamos abençoadores da nossa casa. Sabe qual que é o meu maior prazer? É abençoar minha família. É quando essa mulher de manhã, a gente passa um café e ela dá a mão para mim, e ela fica quietinha esperando que eu ore. E às vezes eu espero ela até um minuto para ver se ela se anima, e ela fica na dela. Aí eu começo a orar, ela diz: obrigada, Jesus. E eu começo a abençoar. Eu abençoo meus filhos, eu abençoo a igreja, eu oro pelos discípulos, eu oro pelos membros da igreja, os visitantes, Senhor. E eu vou lembrando dos visitantes, a gente faz uma oração. Que prazer é poder falar com aquele que não está distante, mas está conosco naquele café da manhã. Não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho tudo o que eu preciso para viver uma vida grata no Senhor. Sabe por quê? Porque todos os dias eu acordo e eu entendo, eu posso ampliar a minha tenda um pouco mais, porque Deus, Ele quer que eu cresça e transborde para a direita e transborde para a esquerda. São planos e propósitos de Deus para cada um de nós. São verdades que não mudam. Deus quer abençoar a sua família, Deus quer abençoar suas finanças, Deus quer abençoar a sua vida profissional, mas tudo começa quando realmente você rompe na sua vida espiritual com Ele. Dê tempo para Deus. Sabe, não dê as sobras, dê as primícias. Dê o melhor do seu dia para Ele, dê o melhor da sua semana para Ele. Deus não está te pedindo coisas absurdas, Ele só está pedindo para que você caminhe com Ele. Porque a promessa é essa: alarga a tua tenda, não o impeça, porque Ele vai fazer com que haja uma ampliação na sua vida. Tem coisas que você hoje corre atrás e você não vai encontrar. É como aquele cachorrinho que corre atrás do rabo, já viu isso? Hoje eu estou inspirado dos cachorrinhos, né? Que corre atrás do rabo e ele fica tentando pegar o próprio rabinho e não consegue. Deus está dizendo: olha, vocês estão me lembrando um bichinho que faz isso e nunca alcança o rabo. Sabe o que Deus nos ensina? Que quando você se alinha ao propósito, você se torna um alvo ambulante. Quando você menos espera, uma bênção te atinge. Daqui a pouco, outra, e outra, e outra. E quando você menos espera, a sua vida está vivendo uma transformação inacreditável. Você fala assim: meu Deus, eu não sou merecedor. Ele fala assim: deixa que eu julgo isso. E essa é a hora que a nossa história começa a ser completamente nova. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus.